Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater aquele papo legal sobre livro? Então, quem está conectado aqui hoje com a gente é o Dado. Tudo bem, Dado? Tudo bem, Michel, e com você? Tudo jóia. Bom, já me passaram aqui a produção que nós vamos conversar sobre o seu livro Hiperconectados. Isso. Meu primeiro livro, estou lançando esse meu primeiro livro, é um livro infanto-juvenil. Então conta pra gente a história, né? Do que se trata aí. Fala um pouco da sinopse. Hiperconectados é uma distopia. E apesar de poucas pessoas conhecerem esse nome, porque quando eu falo, a pessoa, distopia? O que é isso? É um gênero literário que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu uma distopia, e é o contrário de utopia. É um futuro um futuro pessimista da Terra, um futuro em que a Terra passa por problemas. Alguns exemplos bem conhecidos são aqueles filmes que a gente vê que um asteroide vai se chocar com a Terra. Aí existem distopias por diferentes motivos. Por catástrofes geográficas, por governos opressivos, e também as distopias tecnológicas, que é o caso de Hiperconectados, até do meu lado aqui. Hiperconectados se passa em um futuro em que as pessoas usam a tecnologia excessivamente. Imagina como já é hoje em dia, que já é essa coisa louca, que todo mundo questiona, conversa a respeito. Hiperconectados é um universo muito mais exagerado dessa loucura, em que as pessoas não se reconhecem mais nem como seres humanos, e elas vivem de uma forma meio que híbrida entre homem e máquina, e redes sociais, e esse universo de aparências que todo mundo conhece aí das redes sociais. Porém, o personagem principal, ele vive um pouco mais afastado assim da cidade em que tudo acontece, num lugar um pouco afastado dos sinais, das antenas dos sinais, e aí ele começa a questionar todo esse mundo, todo esse universo, e aos poucos a história vai se desenvolvendo, mas ele tem esse cenário que a gente chama de cyberpunk, que é um cibernético meio pesado, assim, sabe? O que chamou a atenção, né, das coisas que a gente vive hoje? Porque você fala aí das pessoas que são hiperconectadas, né? Desse momento que a gente vive, né? Então, acredito eu que dificilmente a gente encontra uma pessoa sem o celular na mão, né? O smartphone. Então, todo mundo, a todo tempo, conectado, né? Então, o que chamou a atenção para você escrever o livro e falar sobre essa temática? Esse tema é um tema que eu já estudo há muito tempo, porque lá no começo da década passada, na verdade, 2011, 2013, os smartphones começaram a ficar cada vez mais populares. A internet móvel também começou a ser uma coisa que todo mundo tinha acesso. E aí eu pelo menos comecei a notar essas pequenas mudanças, principalmente nas mudanças das relações, sabe? Era uma coisa muito nova ainda, que todo mundo estava vivendo no momento, mas eu já comecei a notar isso, e eu comecei a pesquisar e estudar sobre o tema, comecei a ler artigos, livros, e aí eu comecei a consumir cada vez mais conteúdo, e em determinado momento eu pensei, bom, todo esse tema de estudo precisa virar uma obra, né? Foi mais ou menos aí que eu decidi que eu iria escrever. Comecei a escrever o livro Hiperconectados, mas veio daí, porque é uma coisa que realmente afeta todo mundo, mas a mim sempre afetou desde o início, sabe? Tipo, essas mudanças nas relações, as redes sociais, que teoricamente eram para conectar as pessoas, estão deixando a gente cada vez mais longe, mais distante um do outro. Então, toda essa mudança aí contribuiu como um dos fatores para eu criar aí a minha obra. E o outro ponto que você toca na sua obra é a respeito do metaverso, né? E o metaverso ainda está muito no começo, né? A gente já ouviu falar em metaverso, mas muitas pessoas não sabem o que é o metaverso. Então explica pra gente, né? Pra gente se situar, né? E aí a gente faz a conexão aí com a sua história.
O metaverso é um mundo como a gente vê aqui, mas dentro das plataformas digitais. A gente já vive um metaverso porque existe duas vidas, a vida que a gente vive e a vida dentro do Instagram. A diferença é que o metaverso, ele negaria um pouco mais a nossa vida em detrimento dessa vida virtual. Então, as pessoas teriam empregos no metaverso, por exemplo, você teria um bonequinho seu lá e você compraria roupas para esse bonequinho. E aí existiriam os estilistas de metaverso, os terrenos para sua casa do metaverso. O metaverso é meio que uma tentativa, não sei se posso chamar de tentativa, mas vamos colocar assim, é uma tentativa de transferir a nossa vida real para dentro de um computador. E foi curioso porque quando eu comecei a escrever, não se falava de metaverso ainda. Porque metaverso quando o Mark Zuckerberg falou que focaria agora o Facebook para o metaverso, foi ano passado, ou talvez ano retrasado, então é uma coisa muito atual. Eu comecei a escrever em 2017, se eu não me engano. Então, eu acabei criando a história sem saber da existência do metaverso, porque em Hiperconectados as pessoas vivem dentro de um metaverso. Inclusive, é engraçado que eu falo do metaverso do início ao fim, mas em nenhum momento eu escrevo a palavra metaverso, porque tipo, esse conceito era um conceito que já era entendido, só que daí vieram, né, esses bambambãs da tecnologia e cunharam esse termo aí que tá em alta agora. Mas no seu livro, a confusão, ela é gerada no mundo real ou no metaverso? No mundo virtual? No mundo real. No mundo real. Existe um mundo virtual, e só que o personagem principal, ele começa a questionar. O personagem principal, para as pessoas entenderem, é mais ou menos aquela pessoa que vai no restaurante encontrar os amigos e fica olhando todos os amigos no celular enquanto ele está ali querendo conversar. Então é mais ou menos, trazendo aqui para nossa realidade, que é mais ou menos essa a subjetividade, essa visão que tem esse personagem principal. Ele questiona os valores dessa época futura. Ele pensa assim, cara, mas não é assim que é ser uma pessoa, o que está acontecendo? E na minha história, não existem mais os governos, porque as pessoas são regidas por uma inteligência artificial chamada de sistema. Então, não tem mais governador, não tem mais presidente, só tem essa inteligência aí ultra-humana, pós-humana, que comanda todos a mãos de ferro. Então, tem um governo opressor aí na minha história, só que é um governo opressor que não é humano, é digital. Você começou então a escrever o livro lá em 2017? Isso, foram 5 anos aí. Por que demorou tanto? Que eu digo que eu comecei pelo mais difícil. Eu poderia criar um blog de crônicas, eu poderia escrever um livro de contos, eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu já vinha lendo, estudando e compreendendo muito sobre esse assunto, e a melhor forma que eu achei para expor isso para o mundo foi através de um livro. E aí, como eu nunca tinha escrito, apesar de trabalhar com isso, né, porque eu sou redator publicitário e sempre ter tido muito contato com leitura, feito cursos, mas enfim, foi o primeiro livro, eu nunca tinha escrito, então tem aí as dificuldades do primeiro, né? Como tem o primeiro filho, deve ser mais difícil do que o segundo, a primeira vez fazendo alguma coisa sempre é mais difícil. Então, como eu não tinha um prazo, eu fui escrevendo até que ele ficasse da maneira que eu imaginava. E ficou do jeito que você imaginava? Você está satisfeito? Eu fui obrigado a estar, porque senão eu ia ficar 10 anos escrevendo. Eu acho que todos os autores eles passam por esse problema, né? Que é justamente sempre posso melhorar, mas acontece que se a pessoa pensa dessa maneira, se o escritor pensa dessa maneira, ele vai passar a vida toda escrevendo um livro só. Então, não, mas eu fiquei muito contente com o resultado, tá muito bom. Uma vez eu li um trecho
em algum lugar falando o seguinte: escreva o livro que você gostaria de ler. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu escrevi a história que eu gostaria de ler. Eu estudava muito sobre como os meios de comunicação impactavam a nossa vida, manipulavam o nosso comportamento, como a inteligência artificial vinha surgindo aí a toda. E eu procurava histórias, filmes, livros, séries sobre isso, e não tinha, de fato. Existiam alguns livros técnicos que me deram bastante embasamento, mas não tinha essa história. Então, foi isso que eu fiz. E agora, né, como você já adiantou, né, você já conhece esse universo, conhece os personagens, tá mais fácil então para desmembrar aí para uma trilogia, para uma série. O que você pretende? Qual é o seu cronograma, o seu planejamento com essa obra? Eu publiquei há pouco tempo, né? Os primeiros leitores já começaram a dar os feedbacks aí, todo mundo questionou para mim o final. Meu Deus, Dado, como assim esse final? Eu deixei um final meio aberto, como algumas distopias que seguem essa linha um pouco pessimista. É um final um pouco triste, isso já dá para adiantar, sem spoilers, né? Mas eu pretendo sim continuar, eu pretendo escrever a continuação de Hiperconectados, eu tenho as ideias para próximos livros, ainda não sei exatamente quantos, talvez uma trilogia, tudo depende do que eu for lendo e estudando, porque tudo isso contribui, né, para enfim, encher a cabeça de coisa, para encher a cabeça de coisa e depois sintetizar isso de acordo com os meus filtros de vida, os meus filtros ideológicos e colocar dentro de um romance. Ô Dado, e a sua habilidade, né, a sua profissão, as habilidades como publicitário, né? Essas habilidades ajudaram você agora nesse momento de divulgação, de escrita, de capa? Sim, muito. E é uma grande dificuldade aí que os autores têm, porque um pouco do estereótipo do autor, do escritor, é um pouco essa coisa meio bicho grilo, né? E eu tenho esse background de marketing, de publicidade que serviram também para escrever, para criar história e estão servindo muito agora para essa fase de divulgação. Afinal, eu tenho um canal nas redes sociais, eu criei um canal só para divulgar o meu livro, eu entendo de publicidade, marketing digital, eu estou no mercado aí desde o início, então isso sem dúvida é um diferencial e até uma pequena dor minha, assim, porque eu vejo, eu entro no Instagram, eu vejo que tem muitos autores, que tem muitas histórias boas, que escrevem muito bem, que tem essa dificuldade de vender, de realmente vender, porque você precisa fazer um conteúdo certinho no Instagram, um conteúdo que vai ser visualizado, que vai ser replicado, e poucas pessoas têm esse conhecimento, apesar de terem já bastante cursos aí no mercado, né? Até cursos para escritores, para aprenderem a divulgar o próprio livro. Eu vejo que muitos, apesar de ter um trabalho lindo, pecam um pouco nisso, mas tem o que fazer. Ô Dado, agora é aquele momento, né? Bom, eu quero ver o publicitário que você é. Então, por que é que o pessoal tem que ler Hiperconectados? Porque Hiperconectados é uma fábula dos dias atuais. As distopias, elas servem para as pessoas enxergarem o futuro, as pessoas conseguirem de alguma forma visualizar o futuro. E a gente, cada vez mais que a tecnologia avança, que o mundo fica mais conectado, a gente vai perdendo valores e coisas que a gente nem percebe que está perdendo. Hiperconectados é uma história que mostra isso, que mostra como que pode ser o futuro se as pessoas não tomarem essa consciência de como usar as redes, do que elas interferem, do que elas fazem na nossa cabeça. E eu tenho um canal, no meu canal do Instagram, eu posto vídeo lá todos os dias e todos os dias eu falo sobre um tema diferente da vida hiperconectada, porque não é só assim, as vidas falsas, né? O Instagram representa vidas falsas. Não, isso é só um dos temas. Existem
inúmeras pautas e no meu livro eu ilustro diversas delas, e tudo isso em uma leitura leve, jovem e com uma narrativa assim, bem bacana. Eu tô bem feliz com os feedbacks que eu ando recebendo, porque é engraçado isso até, né? Porque quando eu escrevi eu tinha uma coisa na cabeça, eu imaginava uma coisa, e fui lá e escrevi. Só que, eu acho que todo escritor deve passar por isso, principalmente os que estão começando aí, a gente não sabe se a gente conseguiu colocar nas palavras o que estava dentro da nossa cabeça. Então, uma das partes mais legais dos feedbacks foram as pessoas falando que eu consegui mostrar o que eu queria ter mostrado. Então, isso foi bastante satisfatório. Sensacional. Bom, quem ficou curioso e quer acompanhar você no Instagram, tem site aí do livro, como é que faz? Isso, tem o meu Instagram, que é @dadopieciarca. Calma aí que eu vou soletrar, porque meu sobrenome polonês é difícil. Dado P-I-E. Se vocês colocarem Dado P-I-E, já vai aparecer ali o meu arrobinha do Instagram, clica, assiste os vídeos, e na bio tem o link que leva para o meu site. E aí lá no meu site tem a sinopse do livro, tem um book trailer, tem depoimento, tem várias coisas falando sobre o livro que a pessoa pode dar uma pesquisada ali antes de comprar, e também tem um botão de compra para quem quiser adquirir aí e ler Hiperconectados. Sensacional, quero agradecer a sua participação aqui, né? E de ter separado um tempinho, né, da sua agenda aí para bater esse papo com a gente e dividir sua história com o pessoal aqui do Universo Épico. Imagina, Michel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigadão mesmo. Valeu, um abraço e sucesso. Ó, saiu novidade aí, novo livro, sequência, avisa a gente, combinado? Combinado. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. A gente segue aqui falando sobre histórias. Agora, nosso entrevistado, é o Fernando, diretamente de Brasília. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, tudo bem. Tudo jóia. Fernando, conta pra gente, né? Então a gente vai falar aí sobre o seu livro. Ok, eu tenho 66 anos e aos 66 anos resolvi publicar meu primeiro livro. Mas eu comecei a escrever com 15 anos de idade. Eu sou cearense, eu sou um retirante e eu vim para o Planalto Central, vim para Brasília. E a solidão do Planalto Central fez com que eu cometesse alguns versos, né? Alguns textos. E aí, mas eu não tinha coragem. O tempo passou, o tempo foi... Até que um dia eu resolvi sair da gaveta, né? Resolvi sair da gaveta e publicar meu primeiro livro. E é uma coisa bem interessante, porque eu acho que, ao mesmo tempo, é um grande incentivo para as pessoas de 60, 50, 90 anos, né, começarem também a pensar, a repensar. Não há idade, não é? A alma não tem idade. A mente estiver ótima, estiver bem, é muito bacana, porque você pega toda essa tua expertise, toda essa tua experiência de vida e coloca no papel, né? Coloca no papel e deixa andar, né? Vamos ver o que acontece. Agora, quem são os homens daquela cidade? Pois é, essa história é muito interessante, porque eu me diverti muito. É tão engraçado que eu parava de escrever para rir. Como eu tenho um DNA cearense, o cearense acha que ele é engraçado, né? Basta ver Tony Cavalcante, Renato Aragão, tantos aí, não é? Então, é um livro, é uma história que se passa numa cidade do interior, não é? Bem interior, com aqueles diversos tipos caricaturais, folclóricos, todos aqueles tipos. E acontece um fato inusitado nessa cidade com os homens, não é? Eu não vou dar o spoiler, mas começa a mudar todo o ambiente da cidade. E quem mais sofre são as mulheres, né? E elas começam a repensarem a vida delas, não é? Um mundo assim, com menos homem, alguma coisa desse tipo. E aí é bem interessante porque eu misturei alguns temperos
bons. Eu coloquei humor, eu coloquei mistério, um pouco de suspense, mas é uma história bem tranquila, é uma história agradável, e por trás dessa história tem um pouquinho da crítica do machão, do machismo, né? Tem um pouquinho dessa crítica aí, que cada vez mais está tão exacerbado na nossa sociedade. Mas é um livro muito bacana. Eu sou professor de língua portuguesa e eu passei meus livros para os meus alunos, né? E eles gostaram muito, né? Se divertiram, gostaram muito. Em algumas passagens eles gostaram mais do que outras. Recebi o feedback deles, as críticas dele. Então é uma experiência muito boa, muito bacana. É muito legal, né, esse equilíbrio, essa mistura, né? Claro, tem que ter diversão, tem que ter entretenimento, mas tem que ter reflexão também, não é? Exato. Exato. Isso é tão importante no momento de hoje, porque um livro, ele é alguma coisa para pensar, né? Eu acho que o livro, ele faz aquele efeito, tudo bem que tem aqueles best-sellers que você não precisa pensar, é um divertimento, mas tem aqueles livros que você para e você reflete. Mas você começa a pensar, a repensar. Isso é muito bom, porque faz com que você visualize mundos, né, que podem acontecer, mundos que estão por aí gravitando em torno de nós, que acaba acontecendo de uma forma ou de outra, não é? Então esse livro ele faz isso, ele mistura algumas coisas, mas o melhor dele é justamente esse desejo de passar uma informação usando temperos leves, né? E tem um detalhe também, a gente precisa de literatura bem-humorada, né? O estresse, né? Então, de vez em quando a gente precisa de alguma coisa leve, alguma coisa que você se divirta mesmo, né? Que você olhe o livro e você se divirta. Essa é a ideia, que você dê uma gargalhada, né? A gente precisa dessa adrenalina, dessa serotonina, né? Que vai mexer tanto com a alma da gente. E para escrever o seu livro, né? Quais referências, inspirações, livros, séries, o que o Fernando buscou, né, para beber da fonte e se inspirar? Olha, ótima pergunta. Foram muitas fontes, não é? Como eu cheguei, eu me deparei com essa solidão. Eu tinha 15 anos de idade quando eu cheguei em Brasília. Eu comecei a ler. Eu comecei a ler muito. Eu li muito Jorge Amado, praticamente quase toda a obra de Jorge Amado. Li muito Graciliano Ramos, li muito Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu li muito esses autores, né? Autores do humor, autores da terra, autores do folclore. E eu comecei, na minha cabeça, eu comecei a ver alguns personagens que foram marcantes. Por exemplo, Jorge Amado tem um livro fantástico, que é Capitães de Areia. E tem um personagem lá que é imortal, que é o Sem Pernas, né? É um personagem um pouco trágico, mas ele é muito forte, né? Então esses personagens, eles trazem alguma força para dentro da gente, como tantos outros personagens de Jorge Amado, né? Então eu na verdade, eu bebi de várias fontes, Clarice Lispector, também, né? A Hora da Estrela. Então são livros maravilhosos e são livros que faz a gente crescer, né? Faz a gente viajar. E era a minha companhia. Tanto que depois eu formei em letras e eu continuei enveredando para esse lado da literatura, porque aí eu pego um pouquinho de Monteiro Lobato, né? Um país é feito de homens e livros, né? A gente precisa ler. A gente precisa ler cada vez mais. Que seja e-book, que seja online, que seja físico, papel, mas a gente precisa ler. E é isso que eu passo para os meus alunos em sala de aula. Eu dou aula para faculdades, para universidades. E eu passo esse amor ao livro, né? A gente precisa ler para a gente pensar melhor, escrever melhor, argumentar melhor, viver melhor. Agora, Fernando, várias referências, muitas referências, né? Professor de língua portuguesa, tem bloqueio criativo? Olha, eu vou ser sincero com você, eu coloquei um hábito na minha vida, né? Então, todas as manhãs eu escrevo. E isso aí virou para mim uma coisa bem tranquila. Às vezes eu escrevo uma palavra, às vezes eu escrevo uma página, mas eu coloquei essa rotina que agora é um hábito. Então, lógico, às vezes você está mais inspirado, às vezes a pele da alma arrepia, não é? Às vezes você está mais aquele olhar, aquele brilho nos olhos, mas tem momentos também que você, não sei, bate um vento frio, alguma coisa, mas eu escrevo todos os dias, eu faço disso uma terapia, um café da manhã. Então escrever para mim, existe os seus medos,
existem as suas dores, mas no final é prazeroso. Porque quando você pega o texto e você lê, e você vê que tá bacana, que tá daquele teu jeito, né? Aquela vontade, aquele sonho que você teve, aquele pensamento. Agora tem uma coisa interessante. Às vezes você está em qualquer lugar, você está na rua, você está no trânsito, você está no banheiro e vem um personagem pedindo uma fala, não é? Vem aqueles personagens pedindo um diálogo, vem aquele elenco, vem aquele cenário. Eles parecem que tomam conta, é como se você fosse possuído, não é? E aí você corre, tanto que eu ando sempre com caneta, né, e papel, porque às vezes eu escrevo na mão, em guardanapo. Então eles vêm e pedem, olha, nós estamos aqui, a gente quer viver. E essa é a grande viagem, a grande missão, vamos chamar, do escritor, não é? É trazer esses personagens para a vida, para o papel, para serem vistos. Fernando, no primeiro bloco a gente conversou aqui com o Dado, também escritor, e ele disse que levou ali um período de 5 anos até o projeto ficar pronto, né, e publicado. O seu livro levou quanto tempo, né, e por quê? Esse livro, ele começou com uma brincadeira. Eu imaginei isso que aconteceria com os homens em uma determinada cidade, e ele começou com uma brincadeira. Esse livro também demorou mais ou menos uns 4 anos, ele demorou por aí, porque ele foi aos pouquinhos, ele foi assim ruminando, né? Eu fui ruminando, fui colocando aquele livro, fui colocando, fui cortando, e como eu escrevo muito no papel, fui alimentando cestos de lixo, né? Alimentando aquela coisa toda, fazendo aquela depuração, fazendo aquele corte, aquela coisa toda. Mas ele demorou por volta disso aí também, uns 4 anos, alguma coisa. Você sabe por quê? Porque não tem que ter pressa, não é? Tem que ter curtição. Tem que ter curtição e tem que ficar do teu jeito, né? Com todos os amarros, com toda a alegria. E eu gostava, como eu comentei no início, quando eu parava esse livro para rir, para me divertir, porque eu acho que uma das coisas boas da vida é a paixão, é você amar o que você faz, né? É você ter paixão, é quando você fala nos teus afazeres e você sentir essa alegria, esse bem-estar, né? Então foi bacana, foi uma experiência muito boa. Fernando, agora você falou aí a respeito de não tem que ter pressa, tem que ir fazendo, vai fazendo, e aí para ficar do seu jeito. Agora, o seu livro está pronto, publicado, ficou com o seu jeito, né? Então, o leitor que vai ler o primeiro livro do Fernando, e vai ler, né, com certeza, o segundo, o terceiro, o quarto, qual é a sua assinatura? Qual é a sua marca, né? Então, quem lê, o que vai conseguir identificar e falar, esse é o livro do Fernando? Eu trabalho com várias coisas, né? Eu inclusive, escrevi um livro agora sobre oratória, né? Sobre técnica de oratória. Eu escrevi um livro sobre... Mas esse ainda está no papel. E eu tenho um livro na Amazon que é sobre formação de professores. Então, eu trabalho em algumas praias, algumas searas, né? Eu trabalho em algumas searas. Mas uma coisa é interessante, você vai ver a marca, vamos chamar assim, como você disse, Fernando Frota, são personagens, né? Eu trabalho muito com os personagens. São aqueles personagens que você vê. Ele está na rua, ele está no ponto de ônibus, ele está dentro do ônibus. São esses personagens que você olha. Eu fiz muito esse laboratório. Como eu andei muito de ônibus na minha vida, eu anotava. Eu andava com um caderno, eu anotava aqueles personagens. E em cima do que eu olhava para eles fisicamente, ou na voz deles, eu criava uma alma para aqueles personagens. Eu criava um tipo. Então, nós vamos ter personagens interessantíssimos. Por exemplo, nesse livro tem a Madame Zu. Madame Zu, a própria editora que fez a revisão falou assim, Fernando, Madame Zu dá um outro livro, porque é a dona de um bordel, é a dona de um cabaré, não é? E isso vem lá da minha juventude, não é aquela época, aquela coisa toda, e eu vi várias MadamesZus, né? Então ela é um personagem muito forte, é um personagem caricatural, mas uma personalidade muito forte, e é uma guerreira que ela batalha pelas meninas dela, né? Ela protege as meninas dela, e é uma tiazona, né? É uma tia que cuida, né? Então esse personagem é um personagem que eu escrevi, eu estava vendo
esses tipos na minha frente, né? Eu falei, só tenho que agora colocar no papel, registrar, porque eles já existem, né? Eu só quero colocar aqui no papel, não é? Então, são personagens realmente que você conhece, é o cara da farmácia, né? Aquele pai de santo, é aquela figura que gosta de uma fofoca. São esses personagens caricaturais, mas tão ricos no que eles fazem, no que eles agem, né? Tão ricos, né? E a nossa cultura, né? Quer queira, quer não, que enriquece a nossa cultura brasileira. Bom, pelo que eu entendi, homens daquela cidade, pode ser que a história desse livro já esteja concluída, porém, os personagens podem escapar e dar vida a outros livros. É isso. É isso. Você sabe que o escritor ele não para, né? Ele não para. E eu já estou com outro agora que também eu vou pegar alguns personagens e dar outra vertente para eles, né? Outra vertente para eles. Mas eles estão sempre à nossa volta, né? Gravitando em torno do autor, não é? Se você pegar, e eu volto para Jorge Amado, você vai ter sempre aquelas figuras de Jorge Amado, né? O poeta do bar, não é? O cara do saveiro, o pescador, não é? O jagunço lá do cacau, não é? Então você vai ter sempre essas figuras folclóricas, né? Sempre marcantes na literatura de Jorge Amado, do grande Jorge Amado. Então nós, que não temos, estamos longe ainda de Jorge Amado, nós temos essas pessoas, esses personagens que também vão estar ao nosso redor, né? Criando, trazendo as suas falas, trazendo a sua cultura. Agora, uma coisa, eu resolvi colocar no meu livro assim, em momento algum eu vou trabalhar com violência. Não é? Momento algum terá violência, terá muito humor, terá mistério, terá uma série de diálogos, uma série de coisas interessantes, mas não trabalho nessa vertente. Eu acho que o mundo já está conturbado demais, cheio demais, existem tantos autores aí. Eu vou mais para o lado do humor, o lado da paz. Eu quero que você termine o livro e você se sinta bem. Pô, li um livro, estou me sentindo bem, estou com a alma lavada, me diverti. E para você ter uma ideia, eu tenho um aluno, não sei se ele estava precisando de nota, mas ele leu o livro 2 vezes, né? Ele leu o livro 2 vezes, ele falou, professor, me fez bem, né? Me fez bem, o livro me fez bem. Talvez essa seja a nossa missão, fazer com que as pessoas se sintam bem, né? Elas se sintam, eu vou sentir bem, não é uma coisa bacana, é uma coisa bacana que eu vou ler, eu vou me sentir bem, vou me sentir leve, vou me divertir. Professor, o pessoal de casa que quer se sentir bem também, como é que faz, né? Como que encontra o livro? Como é que encontra você e acompanha o seu trabalho? Eu estou no Instagram, @palestrante Fernando Frota, né? @palestrante Fernando Frota, porque eu ministro algumas palestras por aí, de alguma série de coisas, né? O meu livro é esse aqui, Os Homens daquela Cidade, ele está na plataforma da Submarino, Lojas Americanas, acho que Martins Fontes, na Amazon, tá? Ele está, e na própria editora, que é a editora Allprint Editora. Allprint, ALL, espaço, PRINT. Allprint Editora, não é? Ele está lá, não é um livro muito grosso, né? É um livro fino, porque eu acho que eu trabalho muito com a objetividade, ele tem que chegar e fazer o efeito, não é? Então é um livro muito bacana, espero que vocês leiam, que vocês saibam o que aconteceu com aqueles homens e o resultado colateral que veio com isso aí, e se divirtam. Sempre com a alma leve, há esperança para a humanidade, há esperança para nós, leitores e escritores, há esperança para todo mundo. Fernando, eu quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico e, olha, desejo muito sucesso. Eu que agradeço por essa chance, por esse canal, eu agradeço muito de coração. E pode ter certeza que isso aí foi um efeito muito bom para mim. É um incentivo para eu continuar e escrever até os 100 e poucos anos de idade, né? Sempre buscando coisas interessantes aí. Obrigado. Com certeza. E, ó, tendo novidade, liga pra gente. Ok, obrigado. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!